alicerces, dos fundamentos do Evangelho de Jesus estão sendo, querido, totalmente transformados e mudados pela onda de secretismo religioso. E nós devemos, quem conhece a Bíblia entende que esse movimento nada mais é do que a preparação, querido, para o Deus ecumênico que vai se levantar aí. Não é em várias religiões, num sentido ecumênico, para que se estabeleça o anticristo. E o seu espírito já continua operando, já começa a operar através de obreiros fraudulentos, movidos não pelas almas, mas movidos por ganâncias, confundindo o povo de Deus, desassociando o evangelho da verdade, da doutrina bíblica. Mas um dos grandes problemas, por isso que esta convenção está estabelecendo, é o 4º ano do seu simpósio de obreiros, é que tem muitos obreiros que são servos de Deus, que querem fazer a vontade de Deus, mas por causa do despreparo, por não manejarem bem a palavra de Deus, não conseguem cuidar da doutrina e, como consequência, vivem perdidos no meio de tantos lobos. Mas eu quero nessa noite, querido, dizer para você que a Assembleia, aliás, que a Comadib, Convenção de Ministros das Assembleias de Deus, Igrejas Pentecostais do Brasil, aqui no estado do Ceará, tem levantado apologistas, homens de Deus, que preferem, querido, andar na contramão, mas amam a palavra e querem viver a palavra. Conhece a ti mesmo. Querido, é a célebre frase do grande filósofo Sócrates. Ele dizia que ele tinha recebido de Deus uma missão de exortar a igrejas, aliás, as pessoas lá de Atenas. Diz, querido, que as pessoas deveriam ficar mais centralizado, não no ter, mas no ser. Ocupassem mais a sua mente, não em absorver muitas coisas aqui dessa terra, juntar riqueza, mas procurasse trabalhar mais o seu ser. E tal atitude que ele tomou, levantou inimigos contra a sua própria vida. E eu entendo que hoje nós vivenciamos isso também. Nós vivenciamos a banalização do ser humano, em detrimento do ter. As pessoas estão mais preocupadas em ficar mexendo naquilo que não é para mexer, do que ficar atento à palavra do Senhor. Infelizmente isso está acontecendo debaixo do nosso nariz. Mas urge, querido, um clamor do Espírito Santo. A igreja, irmãos, precisa ficar alerta disso. A igreja contemporânea hoje tem mudado o foco. Muitos estão trocando a verdade de Deus pelas mentiras dos homens. Estão deixando de pregar o que é certo, aquilo que a palavra de Deus ensina, para pregar, querido, aquilo que o povo quer ouvir. Prefere fazer cocheira nos ouvidos das pessoas do que fazer as pessoas se voltarem para o Deus único verdadeiro. Mas isso nada mais é do que reflexo de homens que deixaram de cuidar de si mesmo, e como consequência a doutrina, os ensinamentos de Cristo, querido, estão sendo esquecidos em muitas igrejas hoje que se dizem evangélicas. Vivemos hoje, querido, dias em que os padrões fundamentais da existência do ser humano, querido, concernente à espiritualidade, concernente à moral, concernente os ensinos do Senhor Jesus Cristo, se encontram totalmente deturpados. Vivemos uma época hoje, querido, em que as pessoas perderam a noção do que é o Evangelho do Senhor Jesus. Muita gente acha que não é mais necessário seguir a palavra de Deus, já basta estar dentro de uma igreja e já está tudo resolvido. Muita gente esquece, querido, que o que nos faz ser cristão não é ter uma placa de denominação e nem uma carteirinha, mas o que nos faz ser cristão é termos as marcas do Senhor Jesus Cristo estampado na nossa vida. E por causa disso, querido, o Evangelho hoje está resumido, nada mais, nada menos,
do que as coisas materiais. E o que é pior, querido, que estão se esquecendo que Jesus veio para nos dizer que há um reino, o reino dos céus, que faz parte do Evangelho de Jesus, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas é uma busca não do ter, mas é uma busca do ser. Um evangelho que nós vivemos hoje, que estamos vendo hoje, sem frutos, de obreiros neófitos, que estão cada vez mais levando o povo para a perdição. Mas eu glorifico a Deus, que esse simpósio está levantando homens e mulheres que amam mais a Deus do que as coisas aqui. E por causa disso, Sócrates, nessa exortação aos atenienses, ele foi levado ao tribunal e foi morto por causa disso. E nós devemos entender, amados obreiros, eu estou falando para os obreiros, eu estou me segurando aqui, eu botei para mim não me sair daqui. Obreiros, que nós devemos entender algo, querido, que o ter, escuta bem, nunca vai levar você à eternidade com Cristo. Você pode ter carro, pode ter fama, pode ter muita coisa aqui nessa terra, mas quando você fechar os teus olhos, quando Deus disser para o coração, quando Deus disser olha, findou a tua vida, só a única coisa que vai valer a pena, se você é salvo, remido, restaurado, filho de Deus, transformado pela glória, na bênção, na presença do Espírito Santo de Deus. Não vai importar se você tem cargo de pastor, se tem cargo de evangelista, se tem alguma coisa aqui nessa terra, somente a essência do Espírito de Deus no ser humano é que vai fazer a diferença. Deus nos chama não para estar, mas para sermos santos, separados, sermos escolhidos, sermos chamados, sermos filhos de Deus e como obreiros, servos do Senhor. Porque, querido, escuta bem isso. Só ter esta verdade nunca te revelará o Evangelho. Ter teologia na cabeça, recursos em suas mãos, mas de forma alguma vai revelar você, querido, a verdade somente que é revelada quando o Espírito Santo trabalha no ser. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas começam a se passar. Glória a Deus. Escute bem, obreiros, a maior obra que Deus tem para fazer aqui, ela não começa naquilo que a gente produz, mas começa naquilo que o próprio Espírito Santo começa a produzir dentro de nós. Porque e nunca esqueça disso, o que Deus tem para fazer na sua vida é maior do que você pode fazer por Ele. Pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, mas se Deus ainda não é o Senhor da sua vida, ainda não domina a sua vida, ainda falta muito para você chegar lá. Vamos à apostila. E é nesse prisma, querido, que Paulo escreve a Timóteo, seu discípulo amado. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É nesse prisma que Paulo vai falar para Timóteo, escuta bem isso. Não de pastor para pastor, mas de coração. E eu quero nessa noite falar para você de coração para coração. E diga para quem está do seu lado, então fecha a tua boca, só abre para dar glória a Deus. E é nesse prisma, querido, que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, dizendo que ele agora é um representante de Deus naquele lugar, que agora ele está ali inserido pelo próprio Deus, como foi dito ontem. Você está aqui, diga para quem está ao seu lado, você está aqui porque Deus te escolheu. E Timóteo era esse homem escolhido por Deus. Porque nós temos aqui dois homens de Deus, aqui um representante do governo, né?
Do Sebrae, não é isso? Do Sebrae, como é o amado, o nome do amado, como é? Antônio Balma, representante aqui do governo do Sebrae, cheio de curso, muita coisa aí, candidato a deputado federal, quer fazer projeto, quer fazer muitas coisas, mas eu quero dizer para